Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para falar de mais uma parábola, né, da série que estamos fazendo, Parábola de Jesus. A de hoje é a do Bom Samaritano, né, bem conhecida essa passagem. Antes de começarmos, queria pedir a vocês que já curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, que é muito importante a gente levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém. E antes de ler também, a gente vai fazer a nossa pequena oração, então convido você a curvar-se à fronte. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento. Te pedimos que nos ilumine, nos guie, para que nós falemos através do Teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assiste esse vídeo, que cuide da saúde de cada um deles, da família de cada um deles, e que esteja, Pai, com eles, diante de qualquer problema que eles possam estar passando. Nos direciona e esteja conosco nesse momento. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem, né, a parábola do Bom Samaritano, ela está em Lucas 10, do 30 ao 37. Isso. Diz o seguinte: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários e ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Então, irmãos, essa passagem, né, essa parábola, ela é muito conhecida, né, como a parábola do bom samaritano. Você, vez ou outra, escuta uma pessoa: você quer ser o bom samaritano e tudo mais. Então é referência realmente a essa parábola, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de levar vocês ao contexto, né, dessa parábola, né? Jesus estava lá falando com as pessoas e aí um intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Vocês bem sabem, vocês que acompanham aqui o nosso canal, vocês também que, caso tenham a oportunidade de ler e tenham esse hábito de leitura da Bíblia em casa, vocês sabem que na maior parte se não em todo o ministério de Jesus, sempre apareceram os escribas e os fariseus, os intérpretes da lei, sempre querendo pôr Jesus à prova, ou reclamando porque ele fazia o bem no sábado, ou dizendo que ele expulsava os demônios por maioral do Beelzebu, essas coisas, né? E aí apareceu esse intérprete da lei perguntando assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei, né? Como é que você interpreta? E aí o intérprete da lei falou: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E aí, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas pegam esse pequeno texto, essa pequena fala aqui desse intérprete da lei, e acusam de que Jesus mudou toda a lei, dizendo que esses são os únicos mandamentos. Se você parar para analisar lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros, né, mandamentos são de amor a Deus, e os outros 6, né, são de amor ao próximo, né? Então é assim que a gente resume a questão dos mandamentos hoje: amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É o primeiro ao 4º mandamento, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando você
vê os outros 6 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante, né? E aí Jesus falou, né? Respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aí o intérprete, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus fala essa parábola do bom samaritano. E aí o que é que ele faz? Ele dá o exemplo do sacerdote, né? E que o sacerdote era uma pessoa a serviço da casa de Deus, né? Um sacerdote. E aí ele fala que o sacerdote passou de largo, ou seja, provavelmente olhou e atravessou ali a estrada, né? Se vocês pararem para pensar, pararem para analisar esse trecho aqui, a gente vai ver até, vamos até dar uma olhada e verificar se a gente acha um vídeo do Rodrigo Silva, né? Do pastor Rodrigo Silva, que ele fala que essa estrada, como ele é arqueólogo e ele trabalha muito com essa parte histórica também, então ele fala que esse caminho que Jesus estava falando era um caminho estreito e único que dava para essas duas cidades, né? De Jerusalém para Jericó. E aí o sacerdote passou de largo, ou seja, ele vinha por aquela estrada, viu e foi para o outro lado da estrada, seguiu o seu caminho. Obviamente o levita fez a mesma coisa. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Ou seja, ele viu aquela situação e aí ele foi para o outro lado da estrada e fingindo que nada aconteceu. E aí vem um samaritano. Se você já parou para ler a Bíblia, principalmente esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês já devem saber que no contexto histórico, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, né? Eles tinham assim um problema entre eles muito sério, e aí eles não se davam bem. E aí o que é que acontece? Passa justamente um samaritano, né? Viu aquela pessoa naquela situação, independente de classe social, credo, cor, raça, independente de qualquer coisa que ele poderia julgar. O que é que ele fez? Ele pegou aquele homem que estava muito ferido, quase morto, levou para uma hospedaria para tratar dele, e ainda, além de ter tratado dele, ainda deixou 2 denários. A gente já falou aqui que um denário era a moeda usada, né? E o denário ele valia um bom dinheiro. E aí ele deixou 2 denários para cuidar daquela pessoa ferida, e ainda falou com o dono da hospedaria, né? Que se ele precisasse de mais cuidados, que ele pudesse arcar com tudo mais, que quando ele retornasse da viagem, ele passasse ali de volta, ele arcaria com o restante das despesas que aquele rapaz possa ter andado, né? E aí Jesus, no final da parábola, ele pergunta ao intérprete da lei, né? Quem você acha dos 3 que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões, né? Dos salteadores? E aí o intérprete da lei diz que foi o que usou de misericórdia, ou seja, o samaritano. E aí eu gosto quando Jesus conta essas parábolas e faz esse contexto cultural imerso dentro da parábola, que torna tudo muito mais bonito e muito mais efetivo, né? Quando ele fala que é um samaritano que faz esse resgate do homem, ele fala justamente que a gente tem que fazer exatamente isso. A gente deve se anular, né? E independente se a gente tem uma rixa com a pessoa, que a gente não deve ter, se for uma briga ou qualquer que seja, independente da pessoa, né? A gente sempre deve agir em prol daquela pessoa, sempre em prol de ajudar o nosso próximo, né? E aí eu falo nisso a gente conhecendo a pessoa em si. E aí existe o outro contexto, que é justamente aquele seu próximo que você ao menos conhece. Ele ainda é o seu próximo, independente se você conhece ou não. E aí Jesus convida a gente para a gente ser o bom samaritano para essas pessoas também. Essas pessoas que para a gente nem tem nome,
porque nós não conhecemos, não temos intimidade. Claro, o nosso cristianismo ele começa dentro de nossa casa, dentro da nossa família, né? Com os nossos pais, nossos irmãos, no caso de termos filhos, nossos filhos, né? Para partirmos para as pessoas conhecidas, os amigos e também as pessoas da rua, né? Mas essa questão do bom samaritano é isso, é a gente ser o próximo de qualquer pessoa, independente de quem ela seja, independente se ela gosta da gente ou não, mas a gente sempre deve ser o bom samaritano dessas pessoas. Porque até mesmo Jesus disse assim, se a gente amar aquele que nos ama, o que é que a gente está fazendo? A gente não está fazendo nada. A gente tem que amar aqueles que nos odeiam, que falam mal da gente, que nos injúria no meio da rua, que fala palavrões, que ofende, que humilha. É difícil? É bastante difícil. É muito difícil, né? E a gente tem que pedir a Deus para que, através do Divino Espírito Santo, Ele trabalhe no nosso caráter todos os dias, para que a gente sim se torne cada vez mais parecidos com Jesus, para que a gente tenha o caráter de Deus refletido em nossas atitudes. Então isso é ser o bom samaritano para o nosso próximo. E o nosso próximo é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então a gente não se destrói, a gente não faz mal a nós, a gente cuida da gente mesmo. Então se a gente faz isso, do mesmo jeito que a gente ama a gente, né, o nosso corpo, nossa vida, nossa saúde, a gente também deve amar o próximo e lutar, né, para fazer o bem a essas pessoas, independente se nós a conhecemos, se são pessoas amigas, independente disso. É verdade. Tem aquela, não sei se é uma frase de algum autor, mas diz pra gente fazer sem olhar quem, né? Então, e também na própria palavra fala que Jesus diz que aqueles que fazem a esses pequeninos, a mim está fazendo, né? Exatamente. Então, quando a gente faz algo pra alguém, não é bom que você vá fazer de cara feia ou fazer com raiva. Se for pra fazer com raiva, é melhor nem fazer. Exatamente. Porque você tá fazendo, mas Deus está sondando no seu coração. Ele tá vendo que você tá fazendo de má vontade, tá fazendo com raiva. Então é melhor não fazer do que fazer assim. Mas pedir a Deus sempre para que vá nos moldando e a gente aprenda cada vez mais a fazer o bem ao próximo, né? Às vezes a gente acha que quem vai nos ajudar é alguém muito próximo, mas possa ser que não seja, possa ser alguém até que não te conhece, entendeu? E aí é uma corrente do bem que muitas pessoas falam, mas a gente tem que colocar em prática. Então, nessa parábola do bom samaritano, às vezes você acha assim, não vou fazer porque eu não falo com aquela pessoa, não vou ajudar. Então, ore a Deus para que limpe o seu coração disso, porque é muito difícil, a gente sozinho a gente não consegue. Exatamente. Né? Se depender de nós, a gente vai ter raiva, mágoa, sempre. Então isso aí também não é de um dia para a noite, né? Cada pessoa tem suas peculiaridades com alguém da família ou com algum amigo. Isso aí vai sendo trabalhado ao longo do tempo. Então essa parábola, ela nos ensina isso, a fazer o bem. Tanto que no finalzinho diz aqui, que Jesus disse, né? Vá e faça o mesmo. Exatamente. Vá e faça o mesmo. Então vamos ajudar mais, principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo, né? Teve muita gente que perdeu o emprego, teve gente que acabou não tendo mais alguma renda que tinha, alguma fonte de renda que tinha. Então, tudo que você puder fazer, o mínimo que for, já é alguma ajuda. Exatamente. Então, vamos colocar a palavra de Deus em prática, que é amor, é como o Michel falou. Os 10 mandamentos resumidos em 2, que o pessoal tanto fala, amar a Deus e amar ao próximo. Então, fica o ensinamento. Exatamente. E lembrando que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz, tá? Não é porque você vai ajudar e vai dizer, olha, estou ajudando, viu? Não faça isso, por favor. É verdade. E hoje, meus irmãos, eu desafio você a ser o bom samaritano na vida de alguma pessoa, tá? Manda uma mensagem, né? Procura saber como aquela pessoa tá, às vezes uma boa conversa e às vezes também uma atitude, né? Isso pode ajudar a salvar a vida de uma pessoa que pode estar em muitos momentos, justamente nessa pandemia, desemprego e tudo mais, pode estar num momento tão desesperado
e você não sabe a alegria que você pode trazer para essa pessoa. Então hoje eu desafio você a ser o bom samaritano na vida de qualquer pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário a respeito dessa parábola. Deixa o teu comentário também a respeito de outras parábolas que já falamos aqui, ou até mesmo de alguma parábola que você goste, né? Se você quer que a gente coloque ela aqui no canal, deixa aí o teu comentário, curta o nosso vídeo e compartilha com teus grupos de WhatsApp, né? Nas tuas redes sociais, ajuda a espalhar a palavra de Deus. Isso também é ser um bom samaritano, tá bom, meus irmãos? Que Deus te guarde, te abençoe e te ilumine. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.